Fala gente, hoje eu vou fazer o que quase nenhuma pessoa na minha idade faz. Vou mostrar o quanto eu tenho investido nesses 2 anos na Bolsa de Valores. Mas calma, antes, se eu jogasse simplesmente o número aqui, não ia ajudar ninguém. Porque dinheiro sem conhecimento significa nada. Então nesse vídeo eu vou te explicar da forma mais simples possível o que é Bolsa de Valores, como os investimentos funcionam e por onde investir. Aí só no final eu vou mostrar o meu patrimônio. Se você chegou aqui nesse vídeo curioso de paraquedas, me chamo Carlos Eduardo, sou um investidor na Bolsa de Valores faz uns 2 anos e venho trazendo meu conteúdo aqui para o YouTube mostrando a minha trajetória. Mesmo que você nunca tenha investido, mesmo que você seja ou mais jovem ou mais velho, nesse vídeo tudo vai fazer sentido no final. Então vamos lá, primeiro ponto, Bolsa de Valores, vamos falar um pouquinho dela. Pelo contrário do que muitas pessoas acreditam, a Bolsa de Valores não é nenhum cassino de aposta, nada disso, só pra gente rica. Vamos para um exemplo bem fácil de entender. Imagina a Bolsa de Valores como se fosse um mercado gigante. E nesse mercado, ao invés de comprar coisas que a gente normalmente compra, frutas, roupas, a gente compra partes de grandes empresas. Se uma empresa vale 1 milhão e ela divide isso em 1 milhão de partes, cada parte vale 1. Você, quando compra uma dessas partes, você vira sócio dessa empresa. De uma forma mais formal de se dizer, a Bolsa de Valores é onde as pessoas compram ou vendem suas participações nas empresas. Um exemplo, se eu tenho uma cota de alguma ação, eu posso vender, eu vendi uma participação. Se eu comprei alguma cota de alguma ação, eu comprei uma participação, eu começo a virar sócio dessa empresa. Participações do mesmo jeito. Dentro da Bolsa de Valores existem vários tipos de investimentos. Vamos começar a falar deles agora. O primeiro investimento eu já falei um pouquinho anteriormente, agorinha. São as ações. Ações são pedaços de grandes empresas. Se a empresa cresce, a ação que você comprou vai se valorizar. Vamos para um exemplo bem simples. Se você comprou uma ação e ela estava custando R$100 e depois de 1 ano ela passou a custar R$120, ela se valorizou 20%. É assim que funciona a valorização de ações. Se uma empresa tem lucro, ela pode pagar dividendos. Esses dividendos é o que vem pra gente. Se ela tem lucro, a gente tem direito a esses lucros, já que somos sócios dela. Mais um exemplo bem didático. Imagina que você é sócio de uma padaria. Se a padaria vai indo bem, você ganha com a valorização dela, ela está crescendo. E com a valorização vem os lucros, ou seja, você vai ser pago por ela. Vamos agora para o próximo, fundos imobiliários. É bem parecido com as ações, só que ao invés de empresas, você vai estar participando de lucros, de valorizações de um prédio, de um imóvel. Imóveis esses que são divididos em várias partes para você comprar, sem necessariamente comprar um prédio inteiro. O diferencial dos fundos imobiliários é que eles pagam todos os meses. É basicamente ter um aluguel sem precisar comprar uma casa inteira. Vamos falar um que é pouco conhecido, mas é bem importante. São os ETFs. Ao invés de escolher empresa por empresa para ser sócio delas, você escolhe um pacote que vem muitas delas, várias delas. É como você escolher entre uma cesta que vem várias frutas, com um pacote só, ou pegar uma cesta e ir escolhendo fruta por fruta, fruta por fruta. Você compra um pacote e tudo de uma vez, bem diversificado, é uma ótima opção. Renda fixa, essa que muita gente conhece e também é a mais simples de explicar. É basicamente como se fosse um empréstimo, você empresta o seu dinheiro para o banco ou para o governo e ele lhe paga juros. A renda fixa é muito mais previsível a sua rentabilidade. É muito mais previsível, mas geralmente não, nunca supera os resultados de uma carteira diversificada na Bolsa de Valores, com investimentos de renda variável, que é ações, fundos imobiliários, ETFs. Um aviso importante, muita gente deixa de investir por causa do seu emocional. O preço dos investimentos, na renda variável principalmente, sobe e desce constantemente. E isso é completamente normal, porque no curto prazo, o mercado de ações, de fundos imobiliários, ETF, seja lá qual renda variável for, é basicamente emocional, mas no longo prazo ele segue dando resultados tranquilamente. Um exemplo simples é que uma empresa X pode ir um pouco ruim esse ano. Os resultados dela não podem ser tão altos, mas conforme os anos for passando, por ser um setor perene, bota aqui editor o significado de setores perenes. Por ser um setor perene, ela vai continuar se destacando e crescendo aos poucos. Vamos deixar bem mais claro aqui o que é dividendos, ok? É basicamente
é lucro da empresa que você está investindo, é dinheiro caindo na conta. De tempos em tempos, a empresa diz assim, ó, eu tive esse lucro aqui, eu vou dar tantos reais por cota que você tem. Se você tem X cotas, você vai receber tantos reais por cota que você comprou. Ou seja, quanto mais cotas você tiver da empresa, mais você vai receber dela. E é aí que entra o ponto importante, principalmente para acelerar nosso patrimônio. Reinvestir todos os dividendos que você receber é um ponto crucial para você aumentar os seus investimentos. Basicamente, crescer o seu patrimônio. Agora, preste atenção. Vamos falar de uma parte bem importante para você que vai começar a investir. Como encarar a situação dos investimentos? Se um período ele tá alto, se um período ele tá baixo, ou se ele tiver muito baixo, você tá desesperado, se é mesmo para comprar, se a ação ou o fundo imobiliário que você comprou vai quebrar, como reagir a tudo isso. No geral, em relação a perder ou ganhar dinheiro nos investimentos, é basicamente isso. Quem perde dinheiro, perde geralmente porque investiu errado. Porque na prática, quando você compra uma ação, aquilo ali é seu. Pode desvalorizar, pode valorizar, pode acontecer o que for, mas ali, o seu dinheiro continua ali. Você nunca vai perder. Você nunca vai comprar uma ação e de um dia para outro, ou de um mês para o outro, você perder inteiramente aquilo. Não. Se você continuar comprando, principalmente quando ela baixa, conforme ela vai se valorizando, você vai continuar ganhando. Ações, fundos imobiliários, esses investimentos de renda variável que varia, não é para você estar esperando lucros de um dia para o outro. Você fica lá, oh, cadê o lucro? Cadê o lucro? Não é assim. Esses tipos de investimentos são a longo prazo. Mas vamos lá, onde é que tem essa bolsa de valores? Por onde investir? Como é que é isso? E é simples, você precisa de um CPF, conta bancária e principalmente paciência. Porque hoje dá para começar com pouco. E a gente tem que abraçar essa oportunidade e todo mês ir lá, investindo. Isso é o ponto crucial para sua futura aposentadoria digna. Muita gente usa a corretora do Inter, a C6, Nubank, várias. Eu gosto muito, pessoalmente, de usar o Inter. Ele é bem simples de mexer e é sossegado, é muito simples de mexer. Quanto mais cedo você começa, menos esforço você vai ter lá na frente. E agora que você entende tudo isso, chegou o momento final. Agora que você sabe o que é bolsa de valores, como os investimentos funcionam, por onde começar e como encarar isso a longo prazo, chegou a hora de eu te mostrar algo que quase ninguém que eu conheço vê, que é nada mais, nada menos do que o quanto eu tenho investido atualmente com a minha idade. Mas antes, só um momentinho, eu queria compartilhar um pouco da minha estratégia para investimentos. Eu venho investindo numa nova estratégia, foi a partir de setembro de 2025. Eu venho investindo em 2 anos. Mas eu comecei a aplicar essa estratégia conforme eu fui estudando a partir dessa data, que é basicamente a estratégia que o Luiz Barsi usa. Porque, para quem não sabe, o Luiz Barsi, ele só investe em ações e um pouco de renda fixa, porque quem tem muito dinheiro investe em renda fixa porque é muito mais fácil, né? Ganhar todo mês ali, de forma mais segura. E eu fui pesquisando, cara, por que ele não investe em fundos imobiliários, e eu pesquisando, eu acabei encontrando esse vídeo aqui, vou deixar aqui. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. Então, se ele tem essa opinião e ele está há mais tempo no mercado que eu e ele vem tendo esses resultados muito maiores, quem sou eu para dizer o contrário? Tanto que é comprovado que ações, durante um certo tempo, posso deixar uma imagem aqui de uma ação bem conhecida, comparado com a rentabilidade de um fundo imobiliário bem conhecido. E tipo assim, a ação nem se compara com a rentabilidade. A rentabilidade dela é disparada muito maior do que um fundo imobiliário. Então, na minha carteira, eu investi em criptomoeda, eu opto sim por comprar Bitcoin. Eu quero comprar Bitcoin, todo mês eu quero comprar Bitcoin, não abro mão. Invisto em ações
E também estou pensando ainda em investir em ETFs, já que são investimentos em dólar que eu quero comprar. Mas já explicada a minha estratégia, vamos mostrar meu patrimônio. Então, gente, estou aqui no Status Invest, que é um site que eu uso para ver a composição da minha carteira. E vemos aqui o meu patrimônio. Vamos lá. E antes de ver, uma coisa que eu peço, bota aqui nos comentários quanto você acha que eu tenho investido. Antes de ver, não pode roubar. Se a gente for tirar o olhinho aqui, que bloqueia os números, vemos que eu tenho R$10.926. E uma observação que faltam R$840, se eu não me engano, atualizar aqui para entrar. Ou seja, meu patrimônio aí tá beirando uns R$12.000, por aí. Se a gente for aqui, vir aqui em proventos, vamos ver o quanto eu ganhei no total dos 24 meses, total de últimos 12 meses, 6 meses, o total que está previsto para eu receber e o total já recebido, que é o total, né? Se a gente descer um pouquinho aqui abaixo, a gente vai ver lá no comecinho que eu recebi R$4, depois foi R$48, BC um pouquinho R$33. No mês de abril não investi, eu acho que eu tava mudando de corretora, alguma coisa assim. No mês de maio eu recebi R$88 sem fazer nada, tá? R$111 eu recebi no mês de junho, 102 no mês de julho, R$89 em agosto. Setembro deu uma caída, porque foi aqui que eu comecei a investir em ações. No começo deu uma caída em ações. E em novembro começou a ser um pouco maior, foi R$37 em ações. Em dezembro foi o meu maior dividendo, que foi R$150. E vemos aqui em janeiro, que deu um pouquinho uma caída, que foi R$41, que foi o que eu investi segunda-feira. Eu investi 800, que foi o aporte, mais esses R$40, que, como eu falei, é importante reinvestir todos os dividendos. Se a gente for aqui em rentabilidade, tem um ponto importante. Aqui no Status Invest é uma coisa que eu não gosto muito, inclusive eu penso em trocar. Essa rentabilidade atual, ela conta com um aporte, não é só o rendimento sem fazer nada, ela conta com um aporte, é uma coisa que eu não gosto muito. Se a gente for ver uma média do período, isso aqui é importante. Uma média do período conta com um período que eu também investi em fundos imobiliários. E uma média é 11%, quase 12%. Se a gente for aqui ver nos últimos 6 meses, que faz mais ou menos 6 meses que eu comecei a investir em ações, que foi em setembro. Só nos últimos 6 meses eu já consegui 10% de rentabilidade. E isso é um valor muito alto, tanto que a renda fixa paga 15% ao ano. Então vemos a diferença de quando eu fiz essa transição de investir só em ações e quando eu estava investindo só em fundos imobiliários. Vemos a diferença. E outra coisa, não sou eu que estou falando, os números mostram aqui. Se a gente for vir aqui em composição, descer um pouquinho abaixo, a gente vê quais ativos, quais empresas eu comprei em ações. Comprei Banco do Brasil, eu comprei CEMIG, comprei Copasa, comprei Caixa Seguridade, Itaúsa, Itaú, Petrobras, que é uma bem famosa aí. Eu gosto muito de Petrobras, ela está numa ótima posição na minha carteira. A Rani, e que eu peguei como se fosse uma oportunidade para valorização, ela paga bons dividendos também. Taesa, setor de energia, e Unipar. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva se você ainda não é inscrito. E comente aqui quanto você achava antes que eu tinha investido. Valeu aí, um forte abraço.